Opa, e aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta de 3 no ar para mais análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje na NBA no dia 30 de março de 2022. Hoje temos muitos e muitos jogos, né? Então vamos dar uma acelerada aqui no nosso vídeo para não perder tempo. Então se inscreve no canal, deixa seu like, meta de 150 likes pra gente poder bater nesse vídeo. É só clicar no botão de joinha, é de graça e vai ajudar muito a gente. O YouTube também vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar vários outros canais de apostas esportivas para você acompanhar, tirar segundas, terceiras, quartas opiniões, além da minha, além da sua e além daquela que você pode deixar ou conferir nos comentários aqui embaixo. Comenta como foi o seu dia ontem, como você pretende trabalhar hoje, né? Quais boas oportunidades você encontrou, todo mundo se ajudando, todo mundo sendo lucrativo. E não se esquece de se inscrever no canal e conferir aqui o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado tá ainda menor. Hoje é o penúltimo dia, amanhã, né? O último dia que você vai conseguir garantir, né? Essa mega promoção de R$25 aí no primeiro mês. Lembrando que os próximos meses vão aumentar, né? Então a partir do dia 1º de abril, R$35 vai ser o nosso valor base, né? O nosso valor tradicional, que já é o menor do mercado, mas aproveitem que tá ainda menor nesse momento, beleza? Lá as nossas tips todas analisadas, aprofundadas, além de muita informação e estatísticas para vocês, porque é com base nesses números que a gente trabalha e é bem lucrativo, beleza? Partindo aqui para o nosso primeiro jogo, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks. Esse jogo tá com um cheirinho de under muito grande, né? Uma coisa importante que a gente tem que observar é a escalação das equipes, acima de tudo, se Luka Doncic estará à disposição, né? Do lado do Cleveland Cavaliers, eles perderam Jarrett Allen aí, né, por tempo indeterminado, jogador importante no garrafão ofensiva e defensivamente. Justamente essa área onde o Dallas Mavericks é mais frágil, digamos assim. Então, o Cleveland Cavaliers não vai ter tanta facilidade de prejudicar a área mais frágil do Dallas Mavericks, ao mesmo tempo que o Dallas Mavericks, que tem excelente defesa de perímetro, deve se garantir ali segurando o Darius Garland e o Lauri Markkanen acima de tudo. Evan Mobley também tá de fora, né? E o grande problema do Dallas Mavericks, de fato, é pontuar com consistência. Eles até têm um aproveitamento alto, mas eles não costumam pontuar em alto volume. E hoje, o Cleveland Cavaliers fica sem, na minha opinião, seus dois principais defensores, sobrando apenas Isaac Okoro ali, que é o que tem menos minutos desses jogadores e que é o pilar defensivo menos importante, digamos assim. Do lado do Dallas Mavericks, temos ausências importantes, sim, né? Mas acima de tudo, o Dinwiddie que tá de fora. De resto, eles têm tudo que é mais importante para poder sair com a vitória hoje. O Cleveland Cavaliers precisa vencer. E recentemente, sem o Jarrett Allen, eles pioraram defensivamente. O Dallas Mavericks tá um pouquinho mais confortável, mas é melhor se garantir, né? Ou então, quem sabe, garantir mais mandos de quadra ali, né? Subindo na posição na tabela, passando o Golden State Warriors, que é a sua grande meta. Bom, o Cleveland Cavaliers tem mais necessidade de vencer, joga dentro de casa, mas vai encarar um Dallas Mavericks que vive melhor momento e tá mais saudável, pelo menos com jogadores mais importantes. Em 2022, o Dallas é uma das melhores equipes e nos últimos 10 jogos, apenas 3 derrotas. Derrotas essas, né, contra equipes de um nível médio para cima, equipes fortes, eu diria até, enquanto que o Cleveland Cavaliers recentemente, né, tem muito mais derrotas do que vitórias e venceu apenas o fraco Orlando Magic, Detroit Pistons também muito fraco, o Clippers que vivia péssimo momento e o Denver Nuggets, esses dois últimos no overtime, ou seja, as coisas não estão fáceis, né, pro Cleveland Cavaliers e eles perderam a vaga ali, né, que não diria que estava na mão nos playoffs direto, né, mas que era bem encaminhada, então mentalmente eles estão um pouco abalados, vem aí sem seus dois principais defensores e o Dallas Mavericks é tudo o que eles queriam. Esse jogo aqui, né, tá com uma carinha de under bem grande, porque as duas equipes são elites defensivas desde o começo da temporada. Porém, o Cleveland Cavaliers, né, em muitos momentos da competição ali, né, deixou a desejar defensivamente quando não tinha o Jarrett Allen na sua escalação. Então até que ponto, né, dá pra gente confiar defensivamente nos Cavs sem o Evan Mobley e sem também, né, o Jarrett Allen. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui na vitória do Dallas Mavericks, gosto bastante dessa vitória simples, mas eu só faria se o Luka Doncic estivesse em quadra. E também vamos investir, né, em times totais em relação a pontos para essa partida, no under do Cleveland Cavaliers, que é a equipe que certamente vai ter mais dificuldades de pontuar, perde dois jogadores importantes defensivamente, então é muito mais importante a gente acreditar que o Dallas Mavericks vai funcionar a sua defesa do que necessariamente as duas equipes ao mesmo tempo para trabalhar um under totais. Então vamos nesse aqui abaixo de 111.5 pontos, que eu acho a melhor entrada para pontos para essa partida, sendo jogável até em abaixo de 109.5 pontos, beleza? Em relação a handicap, eu vou de vitória simples do Dallas porque eu acho que tá interessante já, né, esse valor oferecido pelo mercado, mas eu acredito que eles possam vencer por 3 pontos de diferença porque, como eu disse, eles têm um ataque mais eficiente. Não é de um volume tão alto capaz de você abrir uma margem de diferença grande para os seus adversários. Porém, a defesa deles está tão em dia e vão enfrentar um Cleveland Cavaliers com tantas dificuldades de pontuar, né, assim, que é capaz deles abrir uma margem de diferença interessante. Não estou falando que o Cleveland não sabe pontuar, mas eles não foram referência nessa temporada não, se destacaram acima de tudo pela sua defesa.
Indiana Pacers e Denver Nuggets, temos o Indiana jogando dentro de casa, que não briga por mais nada nessa competição, enquanto que o Denver Nuggets aqui, né, tenta se garantir ali direto nas vagas dos playoffs, ou quem sabe passar o Utah Jazz, quem sabe até um Dallas Mavericks, porque não, né? Denver Nuggets com mais ambições, com o melhor jogador que estará em quadra, Nikola Jokic, que vai encarar o Indiana Pacers, que é muito ruim defensivamente, e que acima de tudo vem sem seus principais defensores de aro, né? No caso ali, o Miles Turner, ou seja, a vida deve ser fácil ali pro Nikola Jokic. A gente tem que lembrar que o Indiana Pacers é uma equipe que costuma produzir muitos pontos e acaba sofrendo muitos pontos. Geralmente suas partidas são bem pontuadas, porque eles não têm muita defesa e eles arriscam bastante, mas falta um pouco de qualidade e eficiência. Geralmente eles pontuam bem muito mais pela insistência. Então tomem muito cuidado com essas linhas de pontos. Eu trabalharia somente nas linhas aqui do Denver Nuggets, porque a gente consegue trabalhar com uma linha um pouco menor. A gente tem que lembrar também que o Denver Nuggets é uma das equipes mais eficientes da NBA recentemente, e acho que acima de 119,5 pontos tem muito valor, principalmente porque se a gente for observar aqui em pontos produzidos por partida, né, na verdade pontos sofridos para os adversários por partida, o Indiana Pacers nunca esteve muito bem, né, tá aqui em 25º lugar na NBA com 113,9 pontos sofridos por partida, mas nos últimos 3 jogos, desde que eles fizeram algumas trocas ali, pioraram ainda mais. É a última equipe nesse quesito, nos últimos 3 jogos, 132,0 pontos por partida, considerando que teremos ali Nikola Jokic, Aaron Gordon vindo de uma boa partida, e a eficiência incrível que o Denver Nuggets tem, por mais que eles tenham poucas posses por jogo, é a segunda melhor offensive rating, segunda melhor ofensiva e eficiência ali da NBA. Creio que eles vão conseguir alguns pontos fáceis contra uma defesa tão fragilizada. Então acredito também na vitória deles, né? E a gente tem que lembrar que o Denver Nuggets é um pouco melhor defensivamente do que seus rivais hoje. Eu não diria pouco, né? Eu diria que até que é bastante, então dá para eles abrirem uma margem de segurança. Porém, eu acho que faz muito mais sentido trabalhar um menos 2,5 e fazer uma somatória aqui, né, com uma entrada em pontos de, por exemplo, acima de 111,5 pontos, para poder pegar uma odd de perto de 50 do que necessariamente esticar tanto o handicap, até porque o Denver tá com dificuldades de fechar jogos, beleza? Por mais fáceis que eles possam ser. Washington Wizards e Orlando Magic, aqui duas equipes ruins que não tem nada para fazer nessa competição. Quem sabe até perder não é algo melhor para os dois, até porque você consegue uma oportunidade melhor na loteria do draft, né? Bom, aqui a gente tem duas equipes sem ambições nenhumas, né? E acima de tudo que já estão começando a aparecer aquelas lesões lá, né? Meio esquisitas, que parece que eles estão meio que forçando ou fingindo, justamente para não ter obrigação de vencer diante de seus torcedores e conseguirem cair nas tabelas propositalmente. Sim, para quem é novo na NBA, essas coisas acontecem. Então vamos ficar de olho. Bradley Beal tá de fora e Kyle Kuzma, que perdeu as últimas partidas, é dúvida. Jogador importante, né? E que tá ali entre os 3 melhores de Washington nessa temporada, junto com o Porzingis, que pelo menos em relação a talento, vem respondendo e deve responder muito bem, seu 0-2 dessa franquia, que hoje joga dentro de casa, né? E recentemente fez alguns bons jogos até ali, né? Eu acho que eles são superiores, eu acho que eles têm muitas chances. Tem 2 vitórias consecutivas ali, perdendo apenas para o Chicago Bulls recentemente, onde eles jogaram bem até, né? Enquanto que o Orlando Magic recentemente aí, né? Além de ser a pior equipe da Conferência Leste aí nos últimos 10 jogos, eles têm apenas 4 vitórias, e se a gente trazer esse recorte para os últimos 8 jogos, são 2 vitórias e ali 6 derrotas, né? 3 derrotas consecutivas, várias dessas derrotas contra equipes ruins ali, né? Como, por exemplo, o Detroit Pistons, o OKC, o Sacramento Kings ali, né? E etc. Então, não dá pra gente botar muita fé nesse Orlando Magic. Tem que lembrar também que o Washington joga dentro de casa, então a obrigação de vencer por conta da torcida, que não tem nada a ver com isso em relação a draft, né? Foi lá pra assistir um bom jogo, eles têm mais a responsabilidade de vencer. Vou de vitória simples do Washington Wizards, mas aqui a gente tá investindo na equipe menos pior. Isso nunca é confortável, nunca é o correto a se fazer. Então eu ficaria de fora para essa partida aqui, em relação a pontos também. Agora, uma equipe que dá pra gente trabalhar em pontos é, na verdade, um jogo, né? Esse Boston Celtics e Miami Heat. Boston joga como mandante contra o Miami Heat e certamente é favorito para essa noite. No último jogo do Boston Celtics, a gente viu algumas peças importantes descansando ou ficando de fora por lesão. Robert Williams, Jaylen Brown, Jason Tatum e Al Horford não estiveram na última partida, e ainda assim eles foram extremamente competitivos em um jogo em que eles sequer eram favoritos, né? Se a gente for pegar aqui, né, contra o Toronto Raptors, eles tiveram muita chance de vencer e perderam no detalhe ali no overtime. Dos últimos 10 jogos, apenas 2 derrotas. Eu considero o Boston a melhor equipe, né, de 2022. Em relação ao aproveitamento, de fato, eles são. Também são a melhor defesa. Enfrentam o Miami Heat, que vive uma pequena crise, confusão ali, né, de seu principal jogador com seu técnico nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e apenas uma vitória contra o fraco Sacramento Kings, que tem a segunda pior defesa da NBA em pontos permitidos por partida, né? Enquanto isso, eles pontuaram mal e não conseguiram mostrar o bom desempenho defensivo, que é característica do Miami desde o começo da temporada.
Mas, ainda assim, eu acho que pela falta de eficiência ofensiva deles e pela defensiva forte do Boston Celtics, que deve ter o Jason Tatum e o Jaylen Brown de volta, ficaram de fora, né? Acima de tudo, para descansar na última partida, então a tendência é que eles joguem, né? Acho que vai ser um jogo mal pontuado aqui, porém, eu tenho muito medo das linhas do Boston Celtics dispararem. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo em que o Miami Heat vai ter que levar a sério. Pode ser um confronto de semifinal ou final de conferência ali. As duas equipes podem se pegar numa melhor de 7, então é importante eles desenharem estratégias, experimentarem, verem o que dá certo, o que não dá, apertar um pouquinho a defesa, jogar mais sério, então, consequentemente, acho que vai ser um jogo mal pontuado. Vamos esticar essa linha aqui o máximo que a gente puder e trabalhar no abaixo de 219,5 pontos. Creio que alguém aqui deve ficar abaixo de 105, então a gente tem um bom cenário para trabalhar aqui. Se a gente for olhar os últimos confrontos dessas equipes, foi o que aconteceu, sempre teve alguém abaixo dos 100 pontos. Na primeira noite ali, né, jogo extremamente mal pontuado, mas esse quarto aqui de 9 pontos do Miami Heat não deve se repetir. Só que também a gente tem que considerar que o Boston nem estava vivendo o seu auge defensivo, como aconteceu na última partida em que eles venceram como mandante, deixando seus adversários em 92 pontos. Isso aqui seria o suficiente para a gente conseguir o green hoje, mas muito mais perto e próximo daquilo que eu gostaria. Então, quem sabe também, né, o under aqui do Miami Heat não possa ser interessante, já que recentemente eles vêm pecando bastante ofensivamente. Se a gente for olhar a escalação deles aqui, eles têm o Duncan Robinson, que é o seu principal arremessador de 3 e que poderia explorar, né, quem sabe, o Boston Celtics, que tem uma boa defesa de perímetro, mas ainda assim, né, volta e meia acaba abandonando a marcação ali nesse tipo de arremesso. A equipe do Miami Heat vai ter dificuldade de pontuar de 3, né? Vai depender muito do Tyler Hero, do PJ Tucker abrindo ali, saindo do garrafão para poder arremessar de 3. Ele tem um bom aproveitamento, mas não é nenhum atirador de elite, não. Então acho que dá pra gente acreditar no under do Miami Heat, né? Porque eles vão ter pouca bola de 3 ali e vivem um mau momento. Então trabalhar aqui com esse abaixo de 107,5 pontos dele também pode ser interessante. Em relação à vitória, eu vou botar uma fé no Boston Celtics e acredito sim, né, também que eles devem abrir uma margem de segurança. Como eu disse, essa defesa deles aqui vem permitindo, né, que mesmo em jogos que eles não pontuem tão bem, eles consigam se distanciar dos seus adversários. Então acho que dá pra gente acreditar no menos 2,5, pode ficar mais perto de 1,50, que é o que eu gosto de trabalhar, ou quem sabe esse menos 1,5, beleza? Lembrando que essas entradas todas são válidas se Jaylen Brown e Jason Tatum estiverem em quadra, porque além de bons pontuadores, né, pra gente trabalhar nesse handicap vitória do Boston, eles também são bons defensores de perímetro, então são imprescindíveis. Eu vou informar para vocês todas as novidades a respeito de escalação lá no nosso grupo VIP, tudo isso e muito mais, além de tips exclusivas e um filtro como esse que a gente fez ontem, faz todos os dias das melhores entradas em vitória e das melhores zebras pra noite, beleza? Próximo jogo, New York Knicks e Charlotte Hornets. Temos aqui o New York Knicks jogando em casa contra o Charlotte Hornets, que tem mais ambições nessa competição. Por mais que pareçam próximos na tabela, o New York Knicks tem pouquíssimas chances sequer de um play-in aqui, né? Enquanto que o Charlotte Hornets tenta ficar ali em 8º lugar, até porque o 8º e o 7º lugar tem 2 chances de irem para os playoffs. Até porque, se você tiver em 8º ou 7º lugar, você tem 2 jogos, 2 chances para poder ir para os playoffs. Em 9º e 10º, você vai precisar vencer esses 2 jogos. Então, se perder um, já tá de fora e certeza que eles não vão querer pegar o Atlanta Hawks com o Trae Young pegando fogo. Então é importante essa vitória para eles, mas o New York Knicks recentemente vem jogando solto, vem jogando bem, né? E parece que as responsabilidades em cima deles era o grande peso, que agora saiu, né? E agora eles conseguiram vencer 4 consecutivas, deram trabalho para os outros adversários e nos últimos aí 8 jogos eles têm apenas 2 derrotas. O Charlotte foi um pouquinho inconsistente nos últimos 4, mas também tiveram uma boa sequência. Venceram alguns adversários ali de um nível duvidoso ou adversários que eu não sou tão simpático, mas ainda assim fizeram bons jogos, inclusive em jogos competitivos, melhorando a sua defesa. Eles têm muita bola de 3, enquanto que o New York Knicks sempre teve dificuldade de defender o perímetro. Então eu acredito que o Charlotte Hornets pode se sagrar vencedor dessa partida. E a gente também, né, tem ali o New York Knicks ainda desfalcado de jogadores importantes, podendo perder o Evan Fournier, que seria o jogador para poder competir nessa bola tripla com seus adversários. Ontem foi o que a gente viu. O Utah Jazz e o Los Angeles Clippers no último quarto ali, né, o Utah Jazz estava pontuando bem. O Los Angeles Clippers não estava conseguindo parar eles, mas um estava pontuando de 2 em 2 e o outro de 3 em 3. Então acaba que isso pode fazer a diferença e isso deve fazer a diferença aqui também. Lembrando que o Charlotte Hornets melhorou defensivamente, né? E o New York Knicks é uma das piores equipes da NBA em pontos por partida. Em 2021, né? É a 4ª equipe que menos pontuou por jogo com 106,3. Recentemente eles deram uma melhorada, mas a gente viu alguns jogos under deles acontecendo novamente. Essa melhorada não foi mais do que 1,7 pontos em relação à sua média, né? Na competição. Então eu acredito sim um jogo under, o mercado sempre interpreta aqui os jogos do Charlotte Hornets como jogos bem pontuados, e de fato geralmente eles são, porque o Charlotte Hornets é uma das piores defesas da liga, mas como eu disse, recentemente eles melhoraram,
por mais que eles possam ferir o New York Knicks com as bolas de 3 e o New York Knicks possa ferir o garrafão do Charlotte Hornets, porque é justamente a zona ali onde eles têm mais dificuldades de marcar, né? Eu acho que pelo momento dá pra gente investir em um abaixo de. Lembrando que não é uma entrada tão confiável, mas é a melhor para pontos que a gente tem hoje, abaixo de 228,5 pontos. Beleza. Mesmo assim, os últimos jogos aí que eles tiveram, os últimos 4 jogos, né, que eles se enfrentaram diretamente, não superou essas linhas de 228,5 pontos. Então é a melhor entrada que a gente tem para fazer em pontos aqui, né? E se a gente for pegar aqui o handicap, eu não vou colocar um tão alto pro Charlotte Hornets, tá? Mas eu acredito sim que eles vençam por menos 1,5, 2 pontos de diferença aí, né? Pra gente ter uma margem maior e um lucro maior também. Toronto Raptors e Minnesota Timberwolves. Temos aqui o Toronto Raptors, uma equipe que joga dentro de casa com 2 armadores. Isso pode ser um problema para o Minnesota. Muita bola de 3, né? E acima de tudo com mando de quadra. Por que isso pode ser um problema? O Minnesota é uma das equipes que mais cedem assistências na NBA. Por quê? Porque eles fazem muita pressão, né, nos armadores adversários. E se você tem 2, você consegue sair de pressão com um pouco mais de facilidade. Naturalmente, as costas deles ficam um pouco mais livres para arremessos. Então, se você tiver calibrado ali, né, muitas chances você vai ter e muitos pontos você pode produzir. O Minnesota é uma equipe que pontua muito bem, mas eu sempre interpreto eles muito mais naquela equipe que pontua bem pela insistência do que pela qualidade. Eu diria que eles estão ali no limite entre os dois, existe qualidade sim, mas ainda assim, geralmente seus jogos de linhas altas aqui, né, são contra adversários de defesa média para baixo. Contra o Boston a gente conseguiu um green no under deles, teve também ali, né, um under contra o Dallas Mavericks, que é a segunda melhor defesa da liga, então por enfrentaram defesas de elite, não se saíram tão bem. É claro que o Karl Anthony Towns pode prejudicar bastante o garrafão do Toronto, que não é tão físico assim. Só que se a gente pegar em pontos produzidos por partida nos últimos 3 jogos, beleza. O Minnesota Timberwolves ali, né, continua bem colocado, até porque eles pontuaram bem nos outros 2 primeiros jogos, né, dessa lista de 3. Mas se a gente for pegar aqui, né, o Toronto Raptors, nos últimos 3 jogos eles são a terceira melhor defesa da liga, permitindo apenas 102,3 pontos por partida. E se a gente for pegar na temporada jogando como mandante, eles também estão muito bem colocados ali no top 10. Então, acho que a melhor entrada para pontos aqui para essa partida seria trabalhar no under do Minnesota Timberwolves e também na vitória do Toronto Raptors, vitória simples, que eu acho que já tá pagando bem demais. A gente tem que lembrar também, né, que por pior que seja a defesa do Timberwolves, o Toronto não costuma pontuar tão bem assim não, tá? Então dá pra gente trabalhar em under totais aqui também. Vou deixar as duas opções para vocês, abaixo de 235,5 pontos, ou então, né, trabalhar apenas com under do Minnesota aqui, né, que eu acho um pouquinho mais seguro aqui, abaixo de 116,5 pontos, beleza? Lembrando que no único jogo que essas equipes tiveram aí nessa temporada não chegaram nem a 200 pontos, mesmo o Minnesota jogando em 2022, quando eles viviam seu melhor momento, né, e seu grande ápice ofensivo ali, coletivo, físico e técnico. Próximo jogo aqui, Houston Rockets e Sacramento Kings, mas antes, pessoal, vou deixar o pedido para vocês, 150 likes pro vídeo de hoje, pra gente poder trazer mais vídeos amanhã, né, conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, tá ainda mais barato, promoção que hoje é o penúltimo dia, depois vai aumentar para R$35 a mensalidade. Então, aproveitem, uma boa oportunidade para vocês conhecerem, terem um segundo ponto de vista, né? E mesmo que vocês não façam as entradas que a gente passa, vocês podem muito bem ver informações importantes lá no nosso grupo VIP, que é o mais completo que vocês vão encontrar, podem ter certeza. Tem a nossa planilha das equipes, né? Falando se seu ataque é bom, se seu ataque é ruim, sua defesa é boa, ruim, onde explorar, quais são seus pontos fracos, onde investir nas equipes e muito mais, beleza? Além das nossas tips diárias exclusivas e do nosso filtro das melhores opções que a gente faz aqui do vídeo. São complementares, tem que assistir os dois, acompanhar o grupo VIP e o YouTube, né? E certamente você será mais lucrativo. Recado tanto para quem tá aqui só no YouTube, quanto a galera do VIP, né? Que tem que acompanhar os nossos vídeos com frequência para ser bem lucrativo, viver disso, quem sabe, né? Ou minimamente conseguir uma rendinha extra com apostas esportivas. É o sonho de todo mundo. Vamos aqui para Houston Rockets e Sacramento Kings. Duas equipes também bem ruins em que a gente vai investir mais uma vez na equipe menos pior. Como eu sempre digo, não é bom investir nesses jogos em que a gente tá indo no menos pior, né? Mas eu acho que a entrada para essa partida aqui até que tem valor. O Sacramento Kings está como muito favorito aqui, né? Pelo menos em relação às odds que eles geralmente têm. 1,65 não é muito comum para o Sacramento e que tá jogando fora de casa hoje. Nos últimos 3 confrontos que as equipes tiveram, de fato, eles foram melhores, né? Mas a única equipe que conseguiu vencer como visitante
foi o Houston. Se a gente for pegar aqui o Sacramento nos últimos 5 jogos aí, né, eles têm mais derrotas do que vitórias e venceram duas equipes que são uma peneira defensiva. Caso parecido com o Houston Rockets, mas ainda assim, acho que o Houston tem peças suficientes para se manter próximo do placar. Por quê? A equipe do Sacramento Kings, além de ser a segunda equipe, né, uma das 3 equipes, na verdade, desculpa, a segunda, né, que mais sofreu pontos por partida na temporada, bem como o próprio Houston, né, o Sacramento vence seus principais jogadores, pontuadores e marcadores ali, né. Tem ali Sabonis de fora, De'Aaron Fox, o Richaun Holmes, entre outros jogadores que são dúvida, né, o Lamb, o Alex Len e o Jackson também, que são importantes. É verdade, o Houston Rockets também vem sem o Eric Gordon e sem o Dennis Schroeder, além de ser o principal jogador nessa temporada, Christian Wood. Mas eles seguem com muita bola de 3, muitas tentativas, né, também dessas bolas triplas, com Matthews, com Kevin Porter Jr. e também ali, né, com Jalen Green. Essa é uma fraqueza que o Sacramento Kings apresentou recentemente, sofrendo muitas bolas de 3, principalmente porque eles não conseguem ter uma boa defesa de perímetro. Sofreram 123 pontos do Miami Heat, que vivia em crise, né? E como eu disse, recentemente venceu 2 times que não são muito convincentes. Assim, todos esses jogos por uma margem mínima de diferença. Mais uma vez extremamente desfalcados, né, e sem seus 3 jogadores de garrafão, Richaun Holmes, Sabonis e quem sabe o Alex Len, eles não vão ter como explorar a principal fraqueza do Houston, que é justamente nesse setor. Então acho que o Houston Rockets consegue se manter perto do placar, não dá para confiar em nenhuma dessas duas equipes, né, e geralmente quando esses jogos são bem equilibrados, eu gosto de colocar um handicap positivo a favor de alguma equipe. Quando o handicap positivo é a favor da equipe mandante, e que eu enxergo que tem um encaixe mais interessante, ainda melhor pra gente, né? Vamos aqui de mais 7.5, eu sei que tá pagando em 47, mas é a melhor entrada que a gente tem para essa partida, considerando acima de tudo que a gente não tem como confiar de olhos fechados no Houston Rockets. Em relação à pontuação, eu tenho medo de trabalhar em pontuação nessa partida, né? Porque são duas equipes que pontuam muito bem, só que tem um problema, né? Elas estão sem pontuadores importantes. Eu gosto do Eric Gordon ali na rotação, gosto também, né, dos principais pontuadores do Sacramento Kings em quadra, para me sentir um pouquinho mais seguro, né? Mas caso vocês queiram investir, ou vocês vão de over ou fiquem de fora acima de 223.5 pontos, pode ser interessante. São duas equipes com ritmo alto ali, muitas tentativas pro jogo e acima de tudo com duas das piores defesas da NBA, beleza? Agora Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks. Atlanta Hawks é favorito, mesmo jogando fora de casa. Oklahoma City Thunder perdeu seus 4 principais jogadores para a sequência da temporada: Muscala, Luguentz Dort, Josh Giddey e também o Shai Gilgeous-Alexander, enquanto que o Atlanta Hawks tem muitas ambições. E mesmo sem o Gallinari, o John Collins ali, né, à disposição hoje, eles têm Trae Young, tem Clint Capella, vários jogadores que podem ferir a equipe do Oklahoma, e mesmo que o Atlanta não seja tão confiável fora de casa, é inegável que eles são bem melhores e mais do que isso, né, eles têm mais ambições para a sequência da temporada. A equipe se localiza ali na última vaguinha, né, para o play-in, e quem sabe eles não podem subir ali, né, e conseguir pelo menos um mando de quadra na hora de encarar um Charlotte Hornets, que é bem perigoso como mandante. Ou quem sabe engatilhar algumas vitórias consecutivas e tentar uma vaguinha ali, né, no 8º ou na 7ª posição. O Atlanta Hawks é a equipe que deu errado nessa temporada. Eles foram finalistas ali, né, de conferência e ainda assim decepcionaram muito nessa temporada, porque muita gente esperava uma equipe mais madura e completa. Mas o Oklahoma City Thunder é uma decepção há anos, e fato é que eles não têm o menor interesse de competir até que esses jovens jogadores deles estejam de fato ali, né, formados, digamos assim. Não dá para botar uma fé tão grande no Atlanta Hawks aqui com handicap negativo, por mais que eles sejam favoritos, porque o Oklahoma vai vir com uma equipe imprevisível. Nem o Atlanta Hawks sabe como marcar esses jogadores que, em teoria, eles nunca viram jogar. Mas dá pra gente colocar um menos 5.5 ou menos 4.5 e somar aqui, né, com uma pontuação boa pro Atlanta Hawks, porque acho difícil que eles vençam pontuando menos de 110 pontos. Lembrando também que o OKC recentemente é uma peneira defensiva, né? Sofreu de 120 a 130 pontos em vários jogos contra seus adversários, e 131 contra o Portland, que tem um ataque ali modorrento, né? Recentemente. Como eu disse, jogos aqui que eles sofreram 132 pontos, jogos de 120, 122, 134, 125, e como o Atlanta Hawks é uma equipe muito mais ofensiva do que defensiva, creio que eles vão superar essas linhas, e a melhor entrada para pontos, caso vocês queiram trabalhar só em pontos, é de fato esse acima de 117.5, beleza? Agora vamos para Golden State Warriors e Phoenix Suns. Essa linha aqui é muito esquisita, porque o Golden State Warriors, beleza, joga em casa, mas joga sem o Stephen Curry ainda, com o Klay Thompson e o Draymond Green com dificuldades de conseguir vencer jogos sem a principal estrela deles, e ainda assim eles são dúvidas. Porter Jr., um veterano, vem ajudando bastante, mas o mais importante é que o Phoenix Suns é a melhor equipe da competição, mas fato é que eles precisam encontrar soluções para enfrentar um Golden State Warriors em um cenário em que o Stephen Curry pode estar de fora,
que ao mesmo tempo eles podem se encontrar nos playoffs. Durante toda a temporada, quando essas equipes se enfrentaram, foi um jogão. O Golden State Warriors teve dificuldade de marcar o DeAndre Ayton. Nos últimos 9 jogos, 9 vitórias e apenas uma derrota para o Phoenix Suns ali, né, que vinha sem o Chris Paul naquele momento, enquanto que o Golden State Warriors nos últimos 7 jogos apenas uma vitória e 6 derrotas. Vitória essa que também foi bem surpreendente, onde eles nem favoritos eram. Então, eu acho que essa é uma das odds com mais valor que a gente tem para essa partida aqui, porque 1,54 para o Phoenix Suns contra um Golden State Warriors vivendo crise sem o melhor jogador, não vai ser todo dia que a gente vai encontrar, não dá inclusive para a gente colocar um handicap de menos 2,5. Lembrando que é uma das equipes que mais vencem jogos com facilidade, mais cobrem handicaps, e mesmo que o jogo esteja apertado nos minutos finais, é a equipe que tem o melhor desempenho no clutch time, nos minutos decisivos finais. Então vão de menos 2,5, acho que eles vencem por 2 de diferença. Lembrando que mesmo que o Draymond Green jogue, né, e possa tentar marcar o DeAndre Ayton, ele voltou muito mal de lesão, coisa que inclusive ele mesmo admitiu. E acho que o DeAndre Ayton é um bom jogador pra gente investir hoje, seja em pontos, rebotes ou pontos mais rebotes, até porque o Golden State Warriors tem uma formação muito baixa. Para finalizar, Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans, um confronto de vários ex-jogadores de cada equipe, né? Muitas trocas envolvendo essas equipes, mas todos os jogadores praticamente que foram de New Orleans para Portland estão de fora. Portland é uma das piores equipes da liga hoje, com esses jogadores à disposição que eles estão, né? E vai encarar o New Orleans Pelicans, que vive o seu melhor momento e com ambições de disputar um playoff nessa temporada. Até por isso, eles contrataram o CJ McCollum, que era a segunda principal estrela do Portland antes de sair de lá, o que já quer dizer muita coisa. Uma se reforçou, outra ficou mais fraca ainda, até porque trocou por jogadores lesionados ali, né? E o New Orleans Pelicans briga diretamente contra o San Antonio Spurs e contra os Lakers por essa vaga no play-in, e melhor ainda se eles garantirem essa vaga aí, né, em 9º lugar, para conseguir um mando num possível confronto contra San Antonio e contra, por exemplo, os próprios Lakers, né? Encarar um jogo contra o LeBron jogando dentro de casa é sempre bom, não é uma má ideia, não. Eles não têm muito como subir na tabela, mas é importantíssimo manterem a 9ª posição, estão apenas com uma vitória a mais do que seus concorrentes por essas 2 vagas restantes, beleza? Então acredito que eles vão vencer e convencer. Então, ao invés da gente colocar um handicap negativo tão alto, né? Porque por mais que o Portland Trail Blazers seja uma equipe que tenha muita dificuldade de pontuar e defensivamente seja ruim, o New Orleans Pelicans volta e meia ali pode decepcionar defensivamente. Então, vamos trabalhar o mínimo do mínimo do mínimo, menos 6,5, não tem jeito, e colocar ali, né, uma pontuação deles com uma odd em torno de 1,20, pode ser acima de 110,5 pontos, para poder estar pagando 1,50, é a única entrada possível para esse jogo aqui, ainda mais que o Valanciunas é dúvida. O New Orleans Pelicans venceu o último jogo por uma diferença de mais de 10 pontos contra eles, né? Conseguiram passar essas linhas de pontos, como eu disse para vocês, e recentemente, na verdade, desde que o CJ McCollum chegou, eles se tornaram uma equipe ofensiva bem mais confiável. Enquanto que o Portland, defensivamente, sofreu 134 pontos na última noite, 115, 125, sofreu 133 contra equipes que, sinceramente, nem são tão eficientes assim, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixa seu like, não se esquece de ativar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos assim que a gente mandar, ter tempo de assistir, refletir, concordar, discordar da gente, né? O importante é que a gente está passando a nossa segunda opinião, lá no grupo VIP a gente passa confirmações de quais entradas nós faremos, beleza? Desde já agradeço a audiência de vocês, nos vemos amanhã, muito obrigado e falou!